Boa tarde a todos os que estão aqui na Catedral e aqueles que nos acompanham a partir de casa. Estamos reunidos, dizia, para mais uma sessão do Seminário de História Religiosa. Dedicamos o ciclo deste ano ao largo tema Os longos séculos de uma instituição capitular nos 300 anos da nova Casa do Cabido portucalense. No seguimento das sessões anteriores, vamos ter mais uma sessão do nosso seminário neste fim de tarde e esta dedicada concretamente e diretamente à Casa do Cabido. Sessão sob o título Casa do Cabido, Usos e Transformações Contemporâneas. Conosco para abordar o tema está a professora Maria Leonor Botelho, que sumariamente passo a apresentar a partir da apresentação que temos na ficha do seminário. Não lerei tudo, depois poderemos ler o resto. A professora Maria Leonor Botelho é professora auxiliar da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, a área científica de História da Arte, é investigadora integrada do CITSEM, concretamente o Grupo de Trabalho Património Material e Imaterial, é diretora do mestrado em História da Arte, Património e Cultura Visual da Faculdade de Letras, licenciada em História, variante História da Arte, mestre em História, Património e Restauro e doutora em História da Arte Portuguesa pela referida Faculdade de Letras, com uma tese subordinada ao estudo da historiografia da arquitetura da época românica em Portugal. Desenvolve investigação nas áreas da arquitetura e historiografia da época românica, intervenções da GEM na arquitetura românica em Portugal. É com muito gosto que a temos connosco neste fim de tarde. Agradecemos muito ter acolhido o nosso convite. Passo-lhe de imediato a palavra. A sessão, como habitualmente, tem uma primeira parte expositiva e depois terá uma segunda parte de diálogo e de perguntas. Muito obrigado. Muito boa tarde. Eu começo por cumprimentar aqui os presentes e vão ver, diríamos, uma sala cheia, uma catedral composta para este fim de tarde e também começar por agradecer o convite para participar deste ciclo de conferências, que muito me honra, e agradecer primeiramente à pessoa do Dr. Jorge Cunha, aqui na primeira fila, professor Luís Amaral, e também ao Dr. Adélia Abreu e restantes membros do Centro de Estudos de História Religiosa que foram acolhendo a preparação desta apresentação em todas as questões que lhe fui colocando. Uma nota particular: estar aqui a fazer uma apresentação na Sé é particularmente emocionante para mim. Edifício que trabalho há quase 20 anos, não se devia dizer isto, mas pronto, ou mais. E, portanto, é sempre uma honra olhar para o edifício nesta perspectiva e poder ter uma audiência tão interessante e espero que interessada naquilo que trago aqui hoje. Eu só gostava de pôr aqui a partilhar, se possível. Estão a ver em casa, espero eu. Ora bem, o tema que traz aqui é uma abordagem da Casa do Cabido. Eu acho interessante, e agora quando estavam a fazer a apresentação, de nos falarem dos longos séculos e dos 300 anos da nova Casa do Cabido portucalense, algo que se calhar irei questionar não na idade, mas em termos de revitalização e nova vitalidade. E chegaremos a seu tempo mais adiante. Um dos temas que me interessa abordar agora, e foi esse o foco que me foi solicitado, em torno da Casa do Cabido, mais do que contar a história da sua construção, que naturalmente teremos que a ter sempre presente, iremos convocando ao longo dos vários momentos que serão aqui tratados, é perceber efetivamente que esta casa, naquilo que se designa como sendo a história contemporânea, particularmente a partir da segunda década do século XX, começa a ter um outro lugar na sua relação com a cidade e na sua relação com a própria catedral, tendo sido recentemente também ela alterada, e é um pouco esta viagem neste tempo longo que iremos fazer de seguida. Contudo, nós não podemos falar desta construção sem perceber o lugar onde é que ela se implanta. E naturalmente o nosso foco é sobre a Casa do Cabido, aquela que tradicionalmente é conhecida como Casa do Cabido, embora possamos dizer que neste momento estão identificadas 3 Casas do Cabido. Ora bem, a Casa do Cabido vai se implantar no local
e é muito interessante perceber isso na sua relação com a pré-existência urbana, e trago aqui um esquema do desenho que está na origem da maquete do Porto Medieval, naquilo que é o espaço que se achou mais cómodo em Recio, que era do público, no terreiro da mesma sé, junto de um ângulo do claustro dela e da torre chamada do relógio. Portanto, é precisamente nesta área, entre a Torre Sul e a Capela de São João Evangelista, onde está tumulado João Gordo, que, almoxarife do rei Dom Dinis, que se vai edificar a Casa do Cabido, aquela que se celebra nos seus 300 anos, a partir de 1717, precisamente. Ora, naturalmente que esta imagem não nos mostra a realidade efetiva ao momento da construção da casa. Como sabemos, a cabeceira românica já tinha sido demolida e encontrávamos aqui já esta cabeceira não com esta fisionomia artística, porque foi transformada posteriormente, já durante o período de ser vacante, mas é importante também perceber como se faz, os edifícios se fazem destas múltiplas camadas, como elas se interrelacionam e como as transformações de uma parte do edifício, ou de um elemento do edifício, vai impactar na leitura que temos de outro elemento. E a Casa do Cabido, de facto, é muito isso. A história da Casa do Cabido mostra-nos muito isso, e isso está muito presente ao longo do seu século XX, particularmente. Ora, esta Casa do Cabido é a segunda Casa do Cabido. Só uma pequena nota para percebermos, na crise historial, um documento fundamental para a compreensão da cidade do Porto e de muitos seus edifícios no século XVII, diz-nos Pereira Novaes que esta casa veio substituir uma anterior, à qual se acedia por uma escada ao salão, onde se juntava o ilustríssimo cabildo, e os congressos e gabinetes e despachos capitulares. Ora, esta primitiva casa, que vem o cabido alegar, conforme a documentação publicada, que a casa não respondia já às necessidades, porque era pequena, porque estava em mau estado de conservação, de facto impactando isto na conservação da própria documentação do cabido, e, portanto, esta casa inicial, ao que se sabe, e a documentação assim o vem demonstrando, situava-se exatamente por aqui, no local onde hoje temos a escada dita na zona. E sublinho o dita, não cabendo aqui fazer essa discussão. E, portanto, a transição da casa para um lugar, uma implantação quase diríamos mais nobre, em que a casa se passa a expor à cidade, àquilo que é a cidade da época, é bastante significante. Portanto, a casa que é edificada é a casa que nós hoje vemos, a partir da qual a maior parte de nós acedeu hoje, e isso também não é inocente porque eu digo isto, ao interior da catedral, e foi já pensada e planeada logo em 1709, contudo, circunstâncias históricas que decorrem principalmente de várias reações ao nível da sua construção, vão atrasar este processo, e tudo isto está muito documentado e muito trabalhado, quer por informação primeiramente publicada por Artur de Magalhães Basto, depois por Flávio Gonçalves, e portanto conhecemos bastante bem esta história. Vamos também aqui referir que a casa acaba apenas por começar a ser edificada em 1717, na forma da planta e apontamentos contidos na escritura de 1719. E então, aqui, em termos de pequena súmula, o que é que nós temos neste edifício que é o objeto principal do nosso estudo? Temos aqui um edifício nobre, que se encontra dentro de uma linguagem considerada barroca, não vou aqui alongar muito, mas mantendo uma tradição muito chã, algo contida, precisamente porque os elementos decorativos se encontram no registro central, criando aqui um corpo vertical que une o portal de acesso através da representação do nicho com a figura de São Miguel Arcanjo, e depois também à principal janela da sala do capítulo, e depois o ritmo de frontões curvos e triangulares, portanto toda uma animação de fachada, quando estamos num edifício que está muito próximo do Paço Episcopal, e portanto há aqui questões que são muito interessantes também a esse nível.
A Casa do Cabide é edificada num espaço, portanto, contido, a implantação é muito restrita, é um edifício que se organiza de forma longitudinal em 3 pisos. O piso térreo foi inicialmente destinado a acolher aquilo que eram os celeiros do cabide, portanto, a recolha de bens agrícolas e de outros elementos. No segundo piso, que é este aqui, é interessante percebermos isto também das funções iniciais, tinha espaço destinado à recolha de alfaias litúrgicas, particularmente ao nível da sala das murças, espaço onde se paramentariam os cônegos em momentos festivos, e inclusive até é muito interessante o apontamento que Flávio Gonçalves nos dá em 1970, de que havia um armário moderno, é interessante o pormenor, moderno, onde se guardavam aquelas que se entendiam ser à data as principais joias, peças nobres da diocese. Portanto, isto é muito interessante de compreender e depois da ligação com a intervenção que mais tarde se vem a fazer. O piso nobre que está aqui representado em planta é o piso mais extenso, mais longo, porque se desenvolve sobre a capela de São João Evangelista e vai desenvolver-se em 3 compartimentos que depois exploraremos melhor: o antecabido, a sala capitular e o cartório do cabido. Portanto, há aqui uma organização funcional criada desde logo, que visa responder às necessidades, às mais diversas necessidades do cabido, desde a recolha das suas alfaias, também a recolha do seu sustento através do celeiro e também espaço para a sua reunião e seu arquivo. Portanto, é muito interessante perceber que num espaço, num edifício que não tem uma grande profundidade, como sabemos, circulamos e é um conjunto de salas contínuas, que nos permite precisamente ver como foi bem pensada esta distribuição funcional e espacial inclusive. Ora bem, como que terá cabido a traça deste edifício a João Pereira dos Santos? Não é certo que foi ele que tenha feito o contrato e os apontamentos que se associam à escritura de 1709, contudo, em 1717 ele é identificado como arquiteto das obras da Casa do Cabide e Fábrica pela assistência e plantas que tem feito das ditas obras e há de continuar até ao fim delas. Portanto, se não foi o arquiteto das obras, é o arquiteto responsável pelo acompanhamento e, eventualmente, por uma ou outra transformação que possa ter sido, então, introduzida. Feita a apresentação da nossa protagonista, a Casa do Cabide, e não querendo estar-me a estender em todos os elementos que foram encomendados como obra una para a casa, porque estamos a falar da casa como elemento funcional, como elemento estrutural, mas a casa só faz sentido com todo o seu mobiliário integrado, a talha, a pintura, a escultura, os azulejos, portanto, tudo isso completa a leitura do edifício e, no seu devido tempo, também os convocaremos a propósito das intervenções identificadas. E por isso vamos fazer um salto na cronologia, na diacronia, que nos leva até 1940, como um ponto inicial para a compreensão daquilo que é a Casa do Cabide hoje, não é? Porque também somos herdeiros desta materialidade, desta transformação que altera e alterou, particularmente ao nível funcional, a leitura deste espaço. Um primeiro momento que cabe aqui trazer é o ano de 1940. Porquê o ano de 1940? Não porque tenha ainda havido uma intervenção direta na casa, mas parece-me que a leitura que se tem a partir dela, a partir desta época, é fundamental. Convém aqui notar que, como disse há pouco, a intervenção em diversos elementos impacta completamente na leitura que vamos ter de outros elementos, e o complexo catedralício da Sé é disso exemplo. Em 1927 começam as intervenções nesta igreja, ainda sobre a alçada da Administração Geral dos Edifícios Monumentos Nacionais, continuam depois através da alçada da DGEM a partir de 29, e esta grande intervenção da igreja, centrada na igreja e no claustro essencialmente, prolongam-se até cerca de 1940, ano em que coincidentemente,
é aberto o terreiro fronteiro aqui à Catedral e, consequentemente, à Casa do Cabido. E a partir daqui, e a partir deste ano, a Casa do Cabido recebe um enquadramento urbano, que é aquele que nós conhecemos hoje, mas que não é aquele que a Casa do Cabido conheceu nos seus primeiros 200 anos de existência, seguramente. E, portanto, nós estamos a olhar para esta casa a partir de uma leitura contemporânea que é precisamente consequência deste momento. Ora, vamos perceber um pouco o que era anteriormente, e particularmente no momento anterior à intervenção, que foi projetada por Arménio Losa, que foi o arquiteto responsável por uma demolição, e peço desculpa pela expressão, relâmpago, porque foi muito rápida, foram cerca de 9 meses de intervenção urbana, se não me engano nas minhas contas, em que se determinou a demolição de toda esta mancha de casario diante da Sé, da Casa do Cabido aqui assinalada e do Paço Episcopal. Portanto, a Casa do Cabido tinha até então uma relação completamente diferente com a volumetria urbana de proximidade, o que lhe dava uma outra leitura ou, de certa forma, tornava a leitura da sua fachada se calhar um pouco mais tímida, mais difícil, e a sua relação com a cidade era completamente diferente. Temos aqui assinalada a mancha da Casa do Cabido a partir de diferentes perspectivas. Eu penso que esta imagem publicada por Eleutério Cerdeira terá sido feita a partir de uma janela do Paço Episcopal, não estou certa, mas pela perspectiva parece-me que assim o foi, e vemos que de facto ela era pouco vista a partir da cidade, não é? E se calhar a vista não era aquela que nós temos hoje, quando vamos à sala capitular e vemos de facto até ao Rio Douro, e portanto esta alteração cria de facto uma outra relação, porque neste contexto de demolição, começou em 39 e tem o seu momento, o auge, em 1940, comprometeu estes quarteirões aqui assinalados a vermelho, se vê de facto que se encostavam de tal forma à fachada, quase à fachada da própria Sé e da Casa do Cabido, que sabe-se hoje que esta via, este acuamento diante da Sé, não tinha mais do que, calcula-se, 9 metros de largura. Ora, olhar para a Casa do Cabido, a partir num acuamento com 9 metros de largura, e olharmos lá do fundo da balaustrada, dá-nos uma perspectiva completamente diferente do edifício que estamos aqui a estudar, como também do próprio Paço Episcopal, que estava encerrado por um muro que ocultava um espaço ajardinado para a fruição do próprio bispo, e, portanto, a relação com a cidade era efetivamente diferente. Começam-se as demolições, começa-se a alterar a leitura da fachada, aqui já começamos a ver um alargamento da via, e vemos aqui nesta imagem a Casa do Cabido e a própria Sé já completamente quase inacessíveis pelas obras em curso, que, como consequência direta na própria casa, para além desta relação com a cidade, tiveram como consequência a construção do acesso que nós hoje temos, o embasamento com acesso de cerca de 8, 9 degraus, não os tenho aqui bem presentes, porque houve um rebaixamento efetivo da cota do terreiro fronteiro. E também impactou naturalmente, como também iremos falar, na relação que a própria Capela de São João Evangelista tem com o exterior. Ora, passamos a ter uma Casa do Cabido desafogada, que é vista e apreendida a partir de múltiplos lugares da cidade. E a Casa do Cabido quase que parece que respira, porque também ela própria vê a cidade. Esta alteração urbanística é fundamental para a compreensão deste elemento, enquanto elemento da paisagem histórico-urbana, até podemos dizer, da própria cidade. A historiografia que tem trabalhado das intervenções urbanas do ano 1940 fala da construção, da criação de uma acrópole sagrada, e a verdade é que se a Sé, e não temos ainda aqui a construção da torre da Casa dos 24, mas se a Sé, a Casa do Cabido, o Paço Episcopal passam a estar visíveis para a cidade a partir de múltiplos pontos, eles também acabam por, consequentemente, estar mais afastados da malha urbana, atendendo à imensa
dimensão da esplanada que foi aqui concebida. Naturalmente que esta esplanada foi concebida para dar resposta a um fim muito particular, que foi precisamente o acolhimento do palco da celebração dos duplos centenários da Pátria, da Independência e da restauração da Independência, de 1940, tendo aqui ocorrido o ato medieval, e vamos ver como a Sr. Ministro das Obras Públicas, representando o chefe do Estado, o Sr. Ministro das Obras Públicas, representando o chefe do Estado, foi recebido entre aclamações da multidão que engalanara ruas e janelas à maneira antiga. De uma tribuna em estilo apropriado, presidiu ao ato, a que assistiu Sua Eminência o Cardeal Patriarca. Tinham à sua esquerda o Sr. Dom Abade da Congregação Beneditina de Sinjaverga, o Dr. Júlio Dantas e o Presidente da Câmara Municipal do Porto. À direita, o Sr. Subsecretário de Estado das Corporações e o Sr. Bispo do Porto, que evocou numa sentida alocução os bispos fundadores da nacionalidade e todos os bispos do Porto que intervieram de forma decisiva na história de Portugal. Pediu ainda ao Sr. Cardeal Patriarca que abençoasse a cidade do Porto, bênção que a multidão recebeu com o maior recolhimento. Em seguida, ladeado por senhoras trajando à moda medieval, o Sr. Engenheiro Duarte Pacheco inaugurou um pelourinho, cujo modelo existia desde o século XVIII nos arquivos da Câmara Municipal do Porto. Ora bem, é uma imagem eloquente, retrato da época naturalmente, mas mostra-nos bem como a Casa do Cabido, ela própria foi aproveitada como palco, como pano de fundo para acolher o palanque, não é? Onde todo o ato medieval se desenrolou, que terminou com um Te-Deum aqui na própria Catedral. Isto para mostrar um pouco, de facto, que o espaço que também se cria permite a realização de eventos, como todos sabemos, alguns dos mais icónicos momentos, como a serenata do contexto académico, ocorrem aqui neste espaço, porque este espaço foi criado. Portanto, também esta dinâmica das alterações é fundamental e convém que tenhamos sempre presente. 1942-1946, passado o ato medieval, em que até à data de 42, ou 40, perdão, o foco principal das grandes intervenções de restauro que a GEM desenvolveu neste complexo catedralício centraram-se, como disse eu, particularmente na igreja e no claustro. Viram-se então a partir de 42, e pelo que também tenho percebido, após alguns apelos do próprio Cabido, para uma intervenção na própria casa. Naturalmente que a natureza do edifício, e particularmente a sua cronologia, vão ditar uma intervenção diferente daquela que foi realizada aqui na própria igreja e que não vou estar agora a caracterizar. A abordagem para compreender estas intervenções, e que estão muito datadas, e vou já explicar porque entre 42 e 46, é bastante interessante. E para lá do conhecimento que temos que ter das fontes relativas à sua construção, como os contratos de obras, a memória descritiva que o Cabido legou entre 1717 e 1741, outros documentos publicados por Artur de Magalhães Basto, de facto temos uma documentação riquíssima para este período, que naturalmente temos à cabeça, embora muito conciso aqui, também por força de ser uma obra de divulgação, o boletim da GEM, publicado em 46, portanto, as obras da Casa do Cabido ficaram prontas a tempo de integrar a grande publicação em 3 volumes do boletim da GEM, normalmente era um volume, portanto, foi imensa a obra aqui realizada, e foram produzidas imensas plantas, imensos estudos, bastantes registros fotográficos, e temos uma fonte muito importante, se calhar bastante mais pormenorizada do que aquela que podemos encontrar para a C nos primeiros anos de intervenção, que são os contratos de obra. Não encontramos ainda, e penso que não existe, memória descritiva da intervenção, memória descritiva da intenção e do destino da própria intervenção, mas os contratos de obra identificados permitem-nos perceber claramente o próprio devir da intervenção e perceber e confirmar mais uma vez que muitas das tarefas
contratadas pela DGEM decorrem de situações identificadas na intervenção anterior. E a leitura das intervenções feitas na Casa do Cabido bem o atestam. Passaremos agora a analisar um pouco com mais pormenor as intervenções, não numa leitura cronológica, porque não é essa, portanto não estranhem saltarmos nas imagens de 45, recuarmos a 43 e voltarmos a 44, não é isso que interessa, porque me interessa fazer uma leitura mais funcional na compreensão daquilo que é a casa. E, portanto, do cruzamento de todas estas fontes decorre um pouco daquilo que vou passar a explicar. É muito interessante ver esta referência que encontramos no boletim, que diz que na sala capitular, e eu penso que poderia o autor do boletim ter dito na Casa do Cabido, efetuaram-se várias obras, tanto de conservação como de reconstituição, e estas num espaço particular, e o trabalho de beneficiação geral foi minucioso e cuidadoso. A verdade é, também já o tive a oportunidade de dizer várias vezes, que a intervenção da Casa do Cabido decorre numa década, que é uma nova década de intervenção da DGEM, que é a década de 40, decorre numa casa de origem barroca e também num contexto em que, à escala internacional, a discussão sobre os princípios de restauro já está a atingir um outro patamar. E, portanto, já se começa a questionar até que ponto devemos ou não intervir de forma tão restauracionista, digamos assim, e optar antes por uma lógica mais ligada à conservação. E a Casa do Cabido é por isso também significante nesta leitura dos princípios e das práticas que existem ao nível da intervenção neste complexo catedralício. Comecemos pelo antecabido. O antecabido como espaço que permite o acesso à sala capitular. O contrato de obra, um contrato celebrado com o empreiteiro António Domingos Esteves, pois é muito interessante perceber que são mais ou menos os mesmos nomes, tal como também aparecem nos apontamentos do século XVIII. Repetimos, Flávio Gonçalves questiona se era a mesma figura que apareceu nos dois momentos. Foi feito o arranque e substituição parcial do travejamento e soalho de madeira de riga da antiga sala capitular e anexos, compreendendo a remoção de entulhos acumulados nas abóbadas. O que importa aqui sublinhar é que a remoção e o levantamento deste travejamento permitiu identificar a primitiva escada de acesso que ligava o antecabido aos pisos inferiores e que não sei em que momento, não consegui ainda aferir, a mesma foi inutilizada. E penso que foi inutilizada por força de algumas ocupações que falaremos mais adiante, logo após a implantação da República e que alteraram o destino e o uso do piso térreo. Ora, tendo sido identificado aqui o arranque da escada, vê-se aqui os armários, o acesso à sala capitular e atentem a esta porta, a opção foi no sentido de reabrir o acesso ao piso inferior e, portanto, já vemos aqui em planta a sinalização da escada que foi complementada com a criação desta guarda de escada, que é uma guarda de escada desenhada e projetada pelos arquitetos da DGEM, como atesta a contratação da empreitada, que diz execução completa do remate da escada de acesso à sala capitular, compreendendo guardas em cantaria, demolição de abóbadas, etc. Portanto, perceber que também há elementos nesta casa que são bastante contemporâneos, muito embora procurando se integrar, e aqui é que está de facto a grande novidade, podemos dizer, no modus operandi da DGEM, porque estes elementos tentam se integrar dentro daquilo que é a linguagem barroca, quando a DGEM é conhecida por intervencionar constantemente os edifícios medievais. E, portanto, é muito interessante perceber esta tentativa de adaptação a uma outra cronologia. Verificamos aqui também que aquela porta de acesso que há pouco referi foi convertida em janela e há efetivamente uma justificação para isso que iremos explorar. Porque num contrato de obras, e vemos aqui a porta que permitiu acesso ao claustro superior e aqui sob a forma de janela, foi de facto também, entre muitos outros trabalhos, está aqui sublinhado, feito o arranjo da portada interna da janela, transformação de uma porta em janela
e execução em caixilho de madeira, castanho, ferragens, etc. A partir dos anos 40, definitivamente, a documentação da Gemini é muito mais rica, particularmente ao nível dos contratos de obra, na descrição das tarefas, o que nos permite também ter uma leitura muito mais global e sólida da obra realizada. Portanto, temos aqui uma alteração da circulação, que é extremamente importante. Uma porta que vira janela já não permite o acesso ao claustro superior, abre-se a escada e cria-se ou retoma-se o acesso aos pisos inferiores. Ora, esta questão da circulação é extremamente importante e vamos compreender o porquê da reabertura desta escada. Estas imagens anteriores à grande intervenção e à década de 30 mostram uma outra imagem completamente diferente, não só da igreja, com os seus janelões e não com as frestas que agora vemos, mas do claustro superior, onde existia uma estrutura alpendrada, portanto a oeste, sul e este, que permitia ou facilitava o quê? O acesso, e era feita com um teto de maceira que devia ser lindíssimo, penso eu. Por um lado, protegia os azulejos, e também não é por acaso que eu faço este comentário, das intempéries. Por outro lado, protegia os cônegos, acima de tudo, no seu momento de circulação, quando ascendiam a escada barroca nobre, dita Nazoni, para entrarem pelo cartório, depois na sala capitular. E, portanto, desaparecendo este alpendre, a porta que aqui existia deixa de ter qualquer sentido, porque o acesso faz-se, protegido das intempéries, diretamente do terceiro piso, para o piso terra. É uma questão também de pragmatismo e de potenciação do próprio espaço, até porque, embora só no final da década de 80 se crie o espaço do Tesouro da Catedral, ao que pude perceber, já na década de 1930 se discute a possibilidade de vir a criar aí um espaço dessa natureza. Portanto, a criação das condições. Vemos aqui numa imagem de um pormenor de uma planta, portanto, o apiamento de toda esta estrutura alpendrada, deste alpendre imenso que existia no claustro superior, que de certa forma faz parte da relação da Casa do Cabido, não é? Da questão da circulação quase devocional para o momentos solenes, como os momentos das próprias reuniões e, portanto, há de facto aqui uma alteração de circulação que impacta muito na leitura do edifício. Hoje temos este edifício, também interessante também vermos a questão do turista a fotografar, porque há uma transformação do uso do espaço, de um espaço que era um espaço reservado, de acesso restrito, que cumpria uma função muito particular e que agora é até difícil de tirar uma fotografia, porque os turistas, e ainda bem, aqui também estão. Mas o facto está descoberto, temos aqui a janela que era a porta e os azulejos desprotegidos da intempérie, de tal forma que se identifiquei que há um projeto, não sei se vai avante ou não, mas pelo menos existe este estudo, de criar novamente uma proteção para os azulejos e também aqui um espaço de sombra numa linguagem modernista, de acordo com as práticas mais contemporâneas de intervenção. Isto só para se perceber que, de facto, estes edifícios fazem-se destas camadas que se colocam, que se retiram, que se transformam, que se eliminam e que se voltam a colocar décadas mais tarde. Só assim que nós compreendemos efetivamente o sentido e os vários usos do património. Voltando ao piso nobre, e agora vamos ao cartório. É muito interessante ver que uma das, ou não, depende das perspectivas, que uma das opções contratadas e numa empreitada foi a demolição completa da abóbada de tijolo da capela tumular gótica, portanto, opção de vamos demolir a abóbada, e restauração parcial desta, compreendendo a substituição de cantarias mutiladas, prisma moldurado, etc. Decorre isto seguramente também do referido arranque do pavimento de riga, que pôs a descoberto a estrutura superior da abóbada da capela de João Gordo, que vemos aqui ainda com o seu coroamento inicial, que deveria estar oculto, e, portanto, foi substituído por este elemento, que é aquele que nós vemos hoje, numa opção clara tida aqui no restauro,
não vou ajuizar sobre a mesma, mas temos que pensar sobre ela e temos que a assumir e temos que a compreender, acima de tudo, à luz da época em que foi concretizada. Na Capela de João Gordo, por força também das intervenções realizadas, convém referir que houve aqui uma alteração funcional ao nível do acesso à mesma. Antes de 1940, e particularmente da intervenção de abertura do terreiro, acedia-se a esta capela através de um portal que dava para o terreiro da Sé, vemos aqui a escada de acesso, e que passou a ser feito por aquele acesso que todos nós conhecemos hoje. Tendo-se aqui criado uma fresta que a cicatriz, esta fotografia tem alguns anos, hoje em dia não é tão visível, não é? As marcas do tempo e da patine não permitem tanto, está assim ainda tenue, mas a fotografia nesta data é mais evidente, vê-se a cicatriz da reconstituição e da criação da própria fresta, como também em descrição da empreitada contratada conseguimos bem apreender esta transformação. Mais uma transformação funcional, mais uma transformação a nível da acessibilidade e que altera completamente a leitura do elemento em estudo. Ainda no cartório foi completamente refeito, assim de forma mais simples, o teto de maceira que lá temos. Temos aqui uma imagem do seu estado no momento anterior ao restauro e depois também o estudo para a sua reconstrução completa, como diz também no contrato de obras, de que, mais uma vez, António Domingos Esteves foi o responsável. Até que chegamos à sala capitular, e a nossa circulação vai precisamente por aqui. Porquê a opção pelo cartório? Precisamente porque hoje, através do cartório que nós hoje acedemos à sala capitular. A sala capitular é efetivamente o coração deste piso nobre da Casa do Cabide, é um espaço significante pela sua própria função de reunião, e vemos aqui uma imagem anterior à intervenção, já no arranque da própria intervenção, e aqui uma outra. O que é que acontecia? Precisamente era o facto, uma das principais transformações da sua funcionalidade ao nível de circulação foi a alteração da posição do retábulo principal, que estava aqui na posição original, porque é a posição que a documentação assim o refere, a ocultar a porta de acesso ao antecabide. E que justifica também depois o encerramento da própria escada, até por questões de segurança e de garantir a privacidade no acesso a este espaço. Portanto, acedia-se por duas portas laterais, que numa outra imagem iremos ver melhor, nos alçados da base do retábulo, e vemos também que na parede onde ele se encontra hoje, que está a ocultar esta porta, havia 3 portas falsas idênticas com respectivas sanefas, aliás, obra global, como há pouco referi, contratada para criar um espaço o mais uno possível. Portanto, uma das principais intervenções, para além da questão do pavimento que há pouco referimos e do reposicionamento do retábulo, como aqui se vê com a porta que permitia o acesso ao antecabide, foi feito também neste contexto uma limpeza geral e douramento do teto de caixões da antiga sala do capítulo, que compreendeu raspagem dos restos de tinta antiga, gesso, aproveitamento do antigo dourado, douramento a ouro fino, sob sordente. Isto é importante porque não é aquilo que hoje vemos e, portanto, também, naturalmente, uma intervenção ao nível da própria pintura, de que trago aqui o exemplo da Prudência do João Batista Pacchini, que foi intervencionada pelo então pintor da Escola de Belas Artes do Porto, Augusto Tavares, que aliás foi o responsável pela intervenção nesta cronologia de todas as telas do teto. O que é que também é importante relevar? Que no contexto desta intervenção, vemos um teto que, depois de serem colocados os 13 painéis na sala capitular, foram reparadas as sanefas e, portanto, o teto
tinha ainda em 2003 vestígios de douramento, que é um douramento do restauro e não os originais, embora tenham aproveitado aquilo que era possível aproveitar, mas que hoje pouco identificamos e não consegui ainda aferir a data da intervenção da cronologia que removeu este douramento de 1942-46, porque de facto vemos muito mais madeira e vemos aqui elementos que já não estão aqui tão bem presentes, e a fotografia não tem a melhor qualidade, tem os seus anos, mas efetivamente a lógica está um pouco diferente, não menos digna, nem pelo contrário, mas é diferente. De 2002 para 2003, também que chama a atenção, há de facto uma permanência no arranjo do espaço, com exceção da mesa, que é diferente. Em 2003 estava em depósito na sala do capítulo uma mesa da Câmara Municipal do Porto, porque a mesa original e encomendada precisamente para esta sala, com os respectivos apontamentos e tudo, para convocar mais uma vez a questão da unicidade do espaço e de obra total, tinha sido, no contexto republicano, levada para o Palácio Nacional de Sintra, onde temos a oportunidade de a fotografar no próprio espaço ainda em 2002, também na altura conversar com a então diretora do Palácio Nacional e, recentemente, em 2019, se não me engano na data, veio a mesa finalmente, por intercessão do Cabide e com o apoio do professor Luís Amaral, para a sala capitular onde hoje se encontra e, portanto, percebermos que, de facto, a tentativa de criar ou de mostrar o espaço mais próximo daquele que os cônegos de 1717-41 quiseram formar, está aqui bem evidente. Há aqui um hiato de tempo que, se há intervenções ou não, nós não conseguimos identificar ainda para a Casa do Cabido, mas há uma que me parece de suma importância e que deve ser referenciada, que é a da constituição do Museu do Tesouro da Catedral. Um dos aspectos mais pertinentes ou mais interessantes quando abordei pela primeira vez este tema foi precisamente o facto de se associar, através da intervenção, o nome de um grande arquiteto contemporâneo, que é o arquiteto Fernando Távora, ao complexo catedralício da Sé do Porto. E, portanto, é muito interessante perceber estes novos momentos, estes novos elementos da contemporaneidade, e como se calhar só ele, à época, sabia fazer, o conseguir adaptar a função e as exigências que são as de criar um espaço com vitrines de expositivo para peças com a natureza como as que estão lá expostas, peças de orivesaria, de paramentaria, livros, etc. De facto, parece-me que foi bem sucedido e ainda hoje se mantém, em termos de exposição, bastante atual. E, portanto, neste contexto, temos que referir que o Museu do Tesouro da Catedral foi instalado no segundo piso, no primeiro piso da Casa do Cabido, onde estava a Sala das Mursas, onde já havia a tradição de guardar alfaias, paramentos, etc. Penso que, e de acordo com o que pude ler e apreender da leitura de Flávio Gonçalves, que transmite muito na primeira pessoa aquilo que estava a ver na Sé, na obra publicada em 1970, era um espaço que já estava a apresentar alguma degradação e que, portanto, precisava, de facto, de uma requalificação e nobilitação para cumprir esta função. A opção foi pela criação do Museu do Tesouro, cujo projeto de 89 aqui se apresenta e que obrigou a uma adaptação deste espaço, terminando aqui, porque aqui estamos a falar da parte da cobertura da Capela de João Gordo, portanto, terminando aqui, da adaptação deste espaço para um espaço expositivo. Os estudos de Fernando Távora são muito claros, muito, podemos dizer, quase minimalistas e pouco intrusivos na relação com o edifício, adaptando-se bem a ele, e, portanto,
estudou a disposição das vitrines para cada uma das salas, que também não nos permitem tirar fotografias com muitos ângulos, porque é um espaço muito restrito e não muito fácil de fotografar, mas que percebemos claramente como se adaptam perfeitamente à natureza do espaço. E temos aqui alguns exemplos de imagens onde temos peças expostas e, portanto, aqui, de facto, um espaço transformado já no final do século XX, transformado na leitura, transformado, adaptado ou se calhar prolongado ao nível funcional e que ainda hoje cumpre de facto o seu desígnio, porque é de facto um espaço de visita obrigatória para todo aquele que vem visitar a Sé e particularmente para aquele que vem visitar com fins também turísticos. E temos também uma adaptação de um espaço que já não lemos desta forma. É muito interessante este esquisse, eu desconhecia, do próprio arquiteto Fernando Tavra, em que vemos aqui uma proposta para uma intervenção na sala de acesso à Capela de João Gordo, com a exposição de elementos ditos arqueológicos, portanto aqui um capitel, e achei muito interessante, quando vi o esquice, me recordei que tinha uma fotografia de há muitos anos atrás, precisamente deste espaço, e que nós hoje não o podemos apreender desta forma. E, portanto, perceber também, porque não é clara a documentação, ou pelo menos aquela que consegui identificar até agora, da intenção de transformação das acessibilidades ou melhoria das acessibilidades à própria Capela de João Gordo. Chegamos a 2014, 2019 e vamos sentir, se calhar, penso eu, uma das mais impactantes, e peço desculpa pela expressão, impactantes intervenções na Casa do Cabide. Impactantes não tanto no sentido transformativo como aquela que podemos encontrar em 42, 46, fecha a janela, transforma em porta, ou porta vira janela, abre escadas, fecha escadas, retira-se alpendre, mas em termos funcionais. E isto tem que se perceber na articulação com outro elemento, daí a minha pequena provocação no início da sessão, se calhar de uma possível terceira casa. De facto, a Casa do Cabide, como todos sabemos, o crescimento do turismo já na última década, na cidade do Porto é evidente, como em todo o país, obviamente, e naturalmente que a Sé, como edifício que é de facto um dos espaços mais visitados, não é? Todos sabemos que quando um turista vai a uma cidade tem pouco tempo, à Catedral vai. Se calhar não vai a mais sítio nenhum, mas à Catedral vai se não tiver tempo para mais. E portanto, naturalmente, a Sé também entra nesta lógica, este edifício entra nesta lógica e teve que responder às necessidades que esta lógica traz. Mantendo, e vê-se isso na documentação destes projetos mais recentes, aquilo que é possível em termos de um casamento perfeito entre o seu lugar enquanto espaço litúrgico, espaço de fé e de devoção, e este novo lugar enquanto espaço de patrimonial, espaço de visita, que para lá do seu significado ou dos seus múltiplos significados individuais, acresce também o facto de estar a encabeçar, dentro dos monumentos identificados, a lista de Património Mundial da cidade do Porto, porque para lá da delimitação do próprio sítio é criada uma lista e esse é o edifício número 1 dessa lista, não é? É incontornável, não temos como olhar para isto de outra forma, porque as coisas são mesmo assim. E, portanto, esta reestruturação do circuito de visita da Sé do Porto foi uma necessidade que se foi sentindo. Eu lembro-me tenho pena de não ter fotografias dessa época, porque achava que não se devia tirar. Em 2003, estar uma mesinha ali na entrada, onde estava uma funcionária a vender os bilhetes, e não ter fotografias, porque achava que não ficava bem. Na fotografia foi uma pena, porque falta-me esse registro fotográfico, portanto, se o Cabide tiver, agradeço que me facilitem, porque é importante para essa dinâmica e da leitura funcional desta alteração do circuito. E uma das questões que falam as memórias descritivas aqui sim é precisamente diferenciar os espaços e reservar à igreja aquilo que ela é, que é igreja. E, portanto, esta distribuição de bilhética das acessibilidades passar para um outro local.
E então encontramos aqui dois momentos fundamentais de intervenção desta nova lógica e se calhar introduzimos aquilo que poderemos questionar se vem ser a terceira casa do cabide, não sei, olho para o Dr. Jorge a pensar sobre o assunto, estive a refletir sobre isso, que é a criação das novas instalações do cabide, dando resposta às necessidades administrativas, funcionais ou espaço para elaboração dos funcionários, inclusive a recolha de algumas alfaias mais de uso corrente, paramento, etc. Espaço para reuniões dos mais diversos níveis e naturezas, e depois também a reestruturação deste sim do antigo cabide, particularmente ao nível térreo da casa, para criar precisamente as novas acessibilidades ao interior do complexo catedralício. E neste contexto começamos por referir, nesta primeira fase de obras, que começa a ser discutida e trabalhada em 2009, depois só voltamos a encontrar documentos sobre a mesma a partir de 2012, compreendemos facilmente isso, nós temos presente a conjectura que se viveu no país nessa cronologia, não é? Portanto, um adiamento das próprias intervenções e também se calhar os processos de financiamento, etc., que implicam alguma morosidade nestes processos, como todos bem sabemos, e a instalação dos novos espaços para o cabido, atrás da sacristia, que também é denominada sacristia do cabido, em espaço que havia um conjunto de quartos de arrumos que não tinham, se calhar, uma ocupação tão digna e, portanto, é muito interessante perceber que aquilo que foi aqui feito foi um elemento de uma leitura e uma plástica contemporânea que acrescenta, se calhar, uma nova camada histórica, plástica, arquitetónica, estrutural, inclusive, ao complexo catedralício e que está oculto dos olhos do público em geral. Portanto, é um espaço reservado e de acesso bastante restrito, que se organiza em 2 pisos, pelo que pude compreender e pelo que já pude experienciar em momento de visita a estes compartimentos, com uma janela muito interessante com vista para o dito claustro velho. Voltando à casa, que é aquela que nos chamou aqui, a casa que celebra os seus 300 anos de existência, como consequência, e porque foi possível finalmente ter um espaço que desse resposta às necessidades contemporâneas, e digo as necessidades do século XXI, do cabido, que tem de facto cumprir também uma série de medidas e de procedimentos administrativos, para lá de todos os outros naturalmente, foi pensado um novo acesso e um novo papel para estes compartimentos que começaram por ser os celeiros do cabide. É muito interessante também perceber, através da leitura de várias fontes, que logo após a implantação da República, no momento em que, penso que é no momento mais ou menos coincidente com aquele em que se instala a Câmara do Porto no Paço Episcopal, identifiquei em termos de planta, e não trago aqui só por curiosidade, que nos pisos baixos da Casa do Cabide, diz assim a documentação, estava instalado um estabelecimento de comidas e bebidas. Algo que hoje é verdade, é verdade. O que é algo bastante estranho, mas que se compreende nesse contexto de algum esvaziamento pós-1911. Posteriormente, e isso foi no momento anterior ao restauro, eu penso que a DGMNI teve o seu papel de retirar o que restava desse estabelecimento de comidas e bebidas. Quando Flávio Gonçalves, e agora tenho que ver a nota porque é muito interessante, quando Flávio Gonçalves, em 1970, descreve de forma muito aturada esta Casa do Cabido, ele identifica neste piso térreo a residência do sacristão da Sé, não sei como é que cabia tanta coisa aqui, a residência do sacristão da Sé, havia espaço para acolhimento de um grupo de escuteiros que eu em documentos da DGEM cheguei a ler e reclamações porque jogavam ping-pong no claustro, portanto há aqui uma série de momentos estranhos, e num pequeno compartimento que eu julgo ser este, junto à torre, com acesso direto ao exterior, chegou a estar albergada a minúscula habitação-oficina de um cineiro sapateiro. Isto só porque são meras curiosidades, mas que nos mostram precisamente a permeabilidade funcional destes espaços. Ora, este é o primeiro projeto,
e aquele que foi depois executado, implementado, altera definitivamente aqui a acessibilidade e chega a rasgar vãos de acesso aqui no piso térreo da casa. Precisamente para permitir agilizar aqui a circulação de quem entra, que é por onde nós entramos, e depois aqui veio a estar instalada, como veremos nas imagens seguintes, a estrutura de bilheteira. Portanto, a Casa do Cabide ser um espaço que acolheu tantas funções, a começar pela própria função de celeiro, é hoje um espaço por onde se entra, e qualquer turista entra aqui na sede do Porto. Aliás, a afluência de turistas tem sido imensa. Só um parênteses, mas posso referir que, olhando aqui para a minha colega Ana Cristina, que há poucas semanas estivemos a fazer aqui trabalho de campo, chegámos às 9 da manhã, às 9h30, já não conseguíamos fotografar nem olhar para nada com tanto turista aos encontrões. Portanto, de facto mostra a atratividade do lugar, que é riquíssimo de camadas. Depois também a alteração, e aqui a imagem daquele espaço onde estava aquela peça que há pouco mostrei, que estava também no esquiço do arquiteto Fernando Tava, portanto a alteração da dinâmica do espaço, e neste contexto de intervenção foi alterado, de certa forma salvaguardando o acesso à capela de João Gordo, que eu recordo-me perfeitamente também anos antes as pessoas irem ver e pôr sempre a mão no túmulo, na caixa tumular, e portanto agora temos o acesso vedado e também as escadas protegidas para evitar o seu desgaste. E para terminar, trago esta imagem a partir da casa, do novo lugar que este espaço urbano tem, com esta afluência de turistas. Há pouco estava a chegar e o carro imitar o carro clássico, não sei bem se assim que se diz, o tuk-tuk, os grupos de bicicletas, portanto, um espaço que se viu de facto alterado na sua dinâmica. A esplanada, de facto, o Terreiro da Sé permite acolher muitos turistas, por vezes vê-se grupos, bastantes grupos, quase tentando conquistar o seu lugar para que o guia possa explicar um pouco mais, mas a questão é qual será o próximo passo e como é que nós vamos depois gerir isto tudo para o futuro, nesta lógica das transformações contemporâneas e já em pleno século XXI. Muito obrigada. Agradeço a intervenção da professora Maria Leonor Botelho. Nós agora passamos à segunda parte de observações, de questões relativamente à apresentação que foi feita. Nesta segunda parte, pois aqui podemos, os que estão aqui na Catedral podem fazer as intervenções oralmente. A partir de casa também eventualmente pode ser possível, mas podem fazer também através do bate-papo. Temos aqui quem está atento a essa questão, a cada uma das questões para podermos também fazer chegar e responder. Poderá haver aqui alguma dificuldade, como habitualmente aconteceu nas sessões anteriores, para que em casa percebam as perguntas que são formuladas aqui na Catedral. De qualquer maneira, a professora Maria Leonor Botelho terá algum cuidado de, no início da resposta, dar a entender o assunto da pergunta, de tal maneira que em casa também todos possam, de facto, entender. Pronto, vamos passar então agora à fase de observações e perguntas que podem chegar de casa ou daqui. Atendendo então que não há mais questões aqui e que também não aparecerão questões a partir daquelas pessoas que estão a participar a partir de casa, daríamos por encerrada esta nossa sessão. Antes de encerrar, obviamente, quero agradecer à professora Maria Leonor Botelho ter estado connosco e ter partilhado o seu saber nesta sessão de fim de tarde. E queria também anunciar a nossa próxima sessão, que terá lugar no dia 21 de novembro. À mesma hora, 18 horas, o tema Dignidades e Cônegos da Sé do Porto, um perfil social, 1625-1780, para abordar o tema estará connosco o professor Hugo Ribeiro da Silva. Muito obrigado a todos e muito boa tarde.